Itapulantes Park, um dos melhores hotéis do Paraná. Se você ficou curioso, vem comigo! Agora eu vou mostrar a externa do hotel. Aqui nós temos um salão de jogos, que tem desde xadrez até ping-pong. Oi, tudo bem? Que você gosta de se exercitar? O Itapulantes Park é perfeito. Ele oferece 4 quadras, contando 3 de tênis e uma de futebol, vôlei e basquete. Então vem se exercitar no Itapulantes. Agora me acompanhe para nós vermos a piscina.